Então, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início à nossa terceira aula, certo? É importante vocês ficarem atentos que a aula dessa semana só vai ser concluída quando vocês realizarem o envio do mapa mental com uma atividade, tá? Professor, o que é isso? Já começa a aula dizendo coisa que eu não sei o que é? Não, essa aula é justamente para explicar o que é um mapa mental, certo? Mas aí a atividade é vocês enviarem esse mapa mental na plataforma, certo? E esse vídeo é justamente para ensinar vocês a criarem esse mapa mental. Outra coisa, o trabalho parcial de vocês também vai ser uma criação de um mapa mental, só que vai ser diferente, que eu vou explicar mais para frente para não ter muita informação já no começo do vídeo, certo? Mas essa aula vai ser justamente para aprendermos a criar um mapa mental, ok? Então, o que é um mapa mental? Essa primeira imagem já é para podermos ter uma ideia do que seria um mapa mental, tá certo? Então vamos aos conceitos e a gente vai orientando e explicando o que seria. O que é um mapa mental? O mapa mental é uma ficha de estudos que te dará uma visão geral do tema, te ajudará a fixar pontos mais importantes da matéria e permitirá que você faça todas as associações possíveis sobre o acontecido. Então, o mapa mental ele é uma técnica de estudo, tá? Para você poder sintetizar os conteúdos de uma disciplina, por exemplo, ou de um livro, ou de uma pessoa, de uma região. Ou seja, é um resumo, só que ele é feito de uma forma diferenciada. E vocês vão ver porque ele é feito de uma forma diferenciada e para algumas pessoas é uma forma melhor de aprender e conseguir destacar conteúdos importantes. Foi criada no final da década de 60 por Tony Buzan, um consultor inglês da área de negócios. Então ele criou para facilitar justamente a vida dele com muitas informações. Consiste em criar resumos cheios de símbolos, cores, setas e frases de efeito, com o objetivo de organizar o conteúdo e facilitar associações entre as informações destacadas. Então são métodos para facilitar informações importantes, tá? É um material muito indicado para pessoas que têm facilidade de aprender de forma visual. Então, ele associa os conceitos-chave a desenhos, imagens, cores, para que a apropriação daquele conhecimento ela se torne mais fácil. Então, esse é o conceito de mapa mental. Então, nessa atividade de hoje, nós iremos especificamente aprender a elaborar um mapa mental. E eu vou elaborar esse mapa junto com vocês, tá certo? Vou passar as orientações, vou mostrar como eu fiz e depois irei acompanhar o mapa mental que vocês estão fazendo, que é a atividade da semana. Então, vamos lá. Para esse exercício, você vai precisar de uma folha, tá? Uma folha em branco, pode ser a folha de papel A4, tá? Lápis, caneta e borracha, isso vai depender do que você utilize para fazer, né? Eu utilizo grafite, caneta colorida e borracha, tá? Caneta, lápis de cor, borracha, depois eu vou apresentar todo o material para vocês. Lápis de cor, canetinha, ou outra maneira de adicionar cores, então isso vai ficar a critério do que vocês têm. Opcionalmente, você pode utilizar colagem para os símbolos ou buscar recursos digitais para a montagem do mapa mental. Você pode utilizar adesivos, pode utilizar EVA, cartolina, certo? Ou algum outro tipo de colagem que você queira para ficar melhor a associação. Você também pode fazer seu mapa mental de forma digital. Existem vários aplicativos para celular e PC que você pode estar utilizando para fazer o seu mapa mental. Professor, eu posso fazer no aplicativo? Pode. Só que eu tentei utilizar esses aplicativos, tá? Eu achei
um pouco mais difícil e você tem uma liberdade reduzida para criar, diferente do papel. Você fica livre para criar as formas como você quer. Então eu consigo assimilar melhor o conhecimento fazendo mapa mental no papel. Porém, se você quiser fazer em algum aplicativo, existem diversos aplicativos aí na Play Store, fique à vontade, não vai influenciar na questão da atividade ou na nota, tá bom? Pode fazer digital também. Agora vamos começar a montar o mapa mental, certo? Então vamos lá, montar o nosso mapa mental baseado no conteúdo que nós já temos. Então, passo 1. Primeira coisa que nós temos que fazer é o título. Então, a ideia central do conteúdo que nós estamos estudando. Primeiro passo para começar o seu mapa mental é escolher a temática. Para esse exercício, escolheremos o título Esporte. Nós já falamos sobre material de esporte, tem material em PDF, então vocês irão fazer o mapa mental do conteúdo de esporte, tá? Material da nossa última aula. O ideal é que vocês façam com a própria criatividade de vocês, para que na próxima aula, que vai ser a webconferência, eu possa estar esclarecendo, tirando algumas dúvidas e mostrando alguns erros que não são para acontecer na produção do mapa mental, tá certo? Então o ideal é que vocês façam com a criatividade de vocês. Eu vou mostrar ao final um mapa mental que eu fiz sobre esse conteúdo, tá? Foi uma criação minha, mas eu quero que vocês tentem com a criatividade de vocês, com o conhecimento de vocês, tá? É para podermos tirar as dúvidas para o trabalho parcial. Então é importante, é ideal que vocês tentem colocar o máximo de si, não tem importância se errar, e através do erro nós iremos acertar para o trabalho parcial, tá certo? Mas o ponto central do mapa mental é título no centro, circulou, e a partir dali é onde você vai iniciar o seu mapa mental, tá? Uma dica aí, se você tiver dificuldade na localização das palavras e distribuição dos desenhos, como eu tenho, você pode fazer um esboço antes de começar a fazer o mapa mental, propriamente dito. Ao final vou mostrar exemplos. Então, eu tenho uma dificuldade de localização e distribuição de espaço na folha. Então o que é que eu faço? Antes de produzir o mapa propriamente dito, eu faço um esboço. Através desse esboço, depois eu faço as devidas localizações das informações e passo para outra folha como o mapa final. Como eu vou mostrar mais na frente o esboço e falarem um pouco sobre isso. Então, primeira parte é o título. Bota no centro, circula. A partir dali a gente vai iniciar o mapa. As primeiras ramificações, certo? Então, as primeiras ramificações correspondem às principais áreas de informação. Então, nós temos o título e nós vamos dividir as principais áreas de informação que vão precisar estar no mapa. O truque aqui é deixar o sistema de associações do seu cérebro funcionar. Você pode iniciar por uma sequência lógica do material para organizar suas ideias, ou criar uma sequência para o seu melhor entendimento. Como assim? Eu gosto de colocar as ideias numa folha separada, o que é título, o que é tópico, o que é subtópico, tá? E depois eu deixo fluir na hora de colocar no papel para que fique melhor para o meu entendimento, tá? Uma linha para cada tópico ou subtópico diferente, então tem que ser objetivo e tem que estar bem separado. Quando falamos de anotações, memorização ou planejamento de seminários, por exemplo, é interessante que as primeiras ramificações sejam um resumo geral do conteúdo. Então ela tem que ser bem sintético, não adianta eu colocar a folha todinha que tem no livro, porque não vai adiantar e não vai ser um mapa mental, tá certo? Então tem que ser o mais resumido possível, tem que ser bem objetivo. Por exemplo, um mapa mental sobre análise sintática vai ter as ramificações que podem ser sujeito, verbo e outras partes de uma sentença, tá certo? Aí eu dei um exemplo da parte de português. Passo 3. Seguindo a mesma regra de associações, você começará a ramificar cada vez mais o seu mapa mental. Então, sempre que for possível, você vai adicionar mais ramificações, seja ela os tópicos ou subtópicos, tá certo? Para que fique mais completo. Vamos supor que no nosso exercício você tenha criado ramificações para os tipos de esporte
e jogo versus esporte. Foi o nosso caso ali, que a gente pode criar essas ramificações. Nós podemos nos perguntar e completar com as seguintes questões: quais os tipos de esporte? Qual a diferença entre jogo e esporte? E quais as definições? Tá certo? Cada uma dessas pode ser uma ramificação diferente. A partir daí você pode criar quantos níveis de ramificações quiser. Passo 4. Esse passo não precisa ser feito necessariamente após as ramificações, tá? Você pode adicionar o símbolo ao mapa mental conforme vai escrevendo. Isso vai depender da sua habilidade com desenho ou associação. No meu caso, eu faço o mapa inteiro para posteriormente eu colocar os símbolos. Eu tenho muita dificuldade na parte de desenho para essa situação. Tá? Então eu faço primeiro todo o mapa, depois eu faço o desenho. Mas você pode ir fazendo a associação conforme vai fazendo o seu mapa. O importante é que o símbolo se relacione com cada uma das palavras escolhidas para o mapa. Então o símbolo ele tem que estar condizente com a temática daquele tópico ou subtópico, tá certo? Para ficar melhor a associação. Isso é particularmente útil quando o objetivo do mapa mental é a memorização de um conteúdo, seja para uma prova, reunião ou seminário. Então, o mapa mental ele é uma técnica de estudo para que você aprenda melhor sobre um conteúdo. Tá? Então, já para auxiliar vocês podem, depois que vocês aprenderem a fazer o mapa mental, vocês podem utilizar com outras disciplinas, com outros conteúdos que vai auxiliar na vida de vocês. Tá? O recurso gráfico ajuda a ativar diferentes áreas do cérebro e criar o maior número possível de associações. Isso significa que lembrar do conteúdo torna infinitamente mais fácil. Tá? Então, é uma técnica que pode facilitar a sua forma de estudar. Você deve associar os símbolos a cada um dos conceitos. Tá? Usar balões com palavras para definição, luvas de boxe para indicar versos, um livro para indicar aprendizado. Você ganha mais recursos. Esses recursos foi o que eu utilizei no mapa mental. Tá? Vocês podem criar o de vocês. Se esquecer quais eram os tópicos a serem abordados, pode ser que você consiga lembrar através dos símbolos que você colocou. Tá? Então a vantagem desse método é a assimilação do conhecimento através da visualização de figuras associadas ao conteúdo. Tá? Como exercício, crie um símbolo que você possa associar a cada ramificação principal do seu mapa mental sobre esporte. Certo? Então aqui você deve criar as imagens. Eu vou mostrar para vocês, eu vou orientar vocês a isso também. Tá? Melhora muito a produção do mapa mental e é um dos critérios de avaliação para o trabalho. Tá bom, professor? Eu não sei desenhar, eu não consigo. Não precisa ser um birubiru da vida, não. Só você fazer uma coisa simples, porque eu também tenho dificuldade na parte de desenho, tá? Mas também vou dar algumas dicas do que eu fiz para facilitar a minha vida. Mas vamos lá, passo 5. Revisões e edições. Tá? Uma das características mais valiosas do mapa mental é que adicionar informação em retrospecto não é difícil. Então, mesmo depois que você finalizou o seu mapa mental, você ainda pode puxar mais uma ramificação e completar. Não precisa você apagar tudo e fazer de novo, tá? Porque é fácil de você adicionar informações ao mapa mental. Como não possui estrutura linear, é fácil adicionar ramificações sem que elas fiquem deslocadas do resto do mapa. Então, utilizando as cores e a ramificação, você consegue direcionar a informação. Ao terminar, olhe novamente o conteúdo para ver a necessidade de adicionar ou não mais informações. Então é importante as revisões para que tenha um conceito, um conteúdo melhor para o estudo. Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos, tá? O primeiro exemplo é um mapa colorido, um mapa mental colorido. Então através do que nós vimos anteriormente, primeira coisa, título no centro, circula o título, tá? Então no caso o título aqui é como manter o foco na era das distrações. Então ele desenhou aqui um rapazinho com uma folhinha representando a distração e o foco no estudo.
tá? Então ele criou ramificações e cada ramificação ele criou um desenho diferente, colorido, para associar, certo? Aparentemente é um mapa criado de forma digital, mas nada que não possa ser feito manualmente. É claro, não precisa ser tão complexo, pode ser mais simples, tá bom? É só um exemplo. Você pode criar o seu da sua forma. Então ele utilizou as ramificações e cada cor diferente representa uma ramificação. Não é uma coisa que eu posso, eu tenho que começar do azul, eu tenho que começar do laranja. Não, eu posso começar de onde eu quiser. E como a cor ela vai representar todo o conteúdo daquela ramificação, então é só seguir o rastro vermelho que eu vou saber qual o conteúdo de criar hábitos e rituais. Só seguir a ramificação verde que eu vou saber o que é que vai dizer para mim sobre como trabalhar. Então não é uma coisa linear e fica bem organizado. Mas por que a necessidade das cores? Vamos ver esse mesmo mapa mental sem estar colorido, preto e branco. É uma quantidade enorme de informação e você não sabe nem para onde olhar, tá certo? Então o mapa mental ele feito sem as cores, ele fica disfuncional, não fica um mapa de associação, certo? Então olha a diferença, um mapa colorido e um mapa sem cor. Por isso que ele deve ser feito através de associação com imagens e cores. Então, preto e branco não. Utiliza o que você tiver para colocar cor no seu mapa mental. Vou mostrar alguns exemplos de outros mapas mentais, tá certo? Esse aqui bem simplificado, o mapa mental sobre carboidrato. Título no meio e ele foi separando as ramificações com cores, inclusive colocando os nomes das ramificações da cor do tracinho aí. Nós temos aqui outro mapa mental falando sobre aprender outra língua. Eu não vou entrar em muitos detalhes desses mapas que já estão feitos. Eu vou entrar mais em detalhes no que eu fiz sobre o conteúdo, que é para vocês terem uma ideia melhor de como fazer. Aqui nós temos outro mapa das raízes do Brasil, escravidão. Então aqui ele fez uma associação através de raízes, um desenho de raízes. Nós temos aqui outro falando sobre o livro Pequeno Príncipe, certo? Esse aqui ele é feito de modo digital. A gente pode ver que ele é diferente, mas é um mapa mental porque ele tem as cores e tem os desenhos. Esses mapas mentais que eu postei até aqui é para vocês terem uma ideia de exemplos. Vocês podem estar pesquisando outros modelos, mas aí a criação fica dependendo do criador, tá certo? Então você pode criar o seu mapa mental, você só tem que ter os conceitos básicos. Então agora vamos falar do nosso trabalho parcial. Então a orientação, o que é o trabalho parcial de vocês? Vocês vão elaborar um mapa mental escolhendo uma das modalidades esportivas a seguir e realizar o seu envio pela plataforma, tá certo? Já vou deixar disponível o local da postagem do trabalho, tá certo? Vocês poderão escolher essas modalidades que estão aí na tela: futsal, handebol, basquete, vôlei, futebol americano, rugby, dodgeball, beisebol ou tênis. Vocês podem escolher uma dessas modalidades e fazer um mapa mental. Importante, eu vou dar uma orientação do que eu vou avaliar, então é o que vocês têm que pesquisar, mas pesquisem conceito, pesquisa como é que joga. Eu vou colocar o material de vocês específico: futsal para os primeiros anos, handebol para os segundos e basquete para os terceiros na plataforma. Já está lá, só vocês acessarem a biblioteca de materiais e vai estar lá o conteúdo específico. Se você quiser fazer dele, pode fazer, mas eu dei essas outras opções aí para ficar à vontade. Então vocês vão estar realizando o envio pela plataforma desse mapa mental. Pode ser pelo meio digital, pode ser feito à mão,
tira a foto e anexa lá na plataforma, ok? Vocês terão até o dia 2 de setembro para me entregar, certo? Até dia 2 de setembro eu recebo o trabalho, depois eu não recebo mais, ok? Então, trabalho parcial, fazer um mapa mental de uma dessas modalidades coletivas e entregar até o dia 2 de setembro. Depois disso, a gente vai estar muito próximo da avaliação global, então eu vou estar explicando conteúdo específico. O ideal é que vocês tentem fazer o quanto antes. Precisar de auxílio, entrar em contato. Próxima semana, no dia 26, eu estarei fazendo uma webconferência justamente para tratar das dúvidas e dos erros sobre a questão do trabalho. Todas as dúvidas, vocês façam a atividade da semana, que é um mapa mental também, só que eu vou dar um exemplo já pronto, então vai ficar mais fácil para vocês fazerem. Então façam o mapa mental e postem, que eu vou dar uma olhada no que vocês fizeram e vou trazer os erros para a webconferência. Juntos, analisar esses erros e ver o que podemos fazer para melhorar esse mapa mental individual de cada um. A conferência vai ser dia 26, no horário de postagem da disciplina de Educação Física. Vocês já estão recebendo os horários de postagem. Fazer o mapa mental, entregar até o dia 2 de setembro. O trabalho parcial. Não confunda, vocês têm que fazer 2 mapas, tá? Um para a atividade da semana, que eu estou orientando para esse material, que é o PDF de esportes, que vai valer a frequência da semana, tá certo? E o trabalho parcial é para fazer o mapa mental de um esporte que você escolher, tá bom? E enviar até o dia 2. Se você confundir, vai ficar sem nota. Então vamos prestar atenção. Se tiver alguma dúvida, pergunta no meu PV, para não ficar sem nota, tá certo? Então vamos lá, prosseguindo. Critérios de avaliação. O trabalho do mapa mental valerá de 0 a 5. Cada um dos quesitos abaixo valerá 1 ponto. Os outros 5 pontos ficarão na resolução de todas as atividades do terceiro período. Então, como eu já tinha dito em algum vídeo anterior, o trabalho parcial, que é o mapa mental da modalidade esportiva que você escolher, vai valer de 0 a 5, com esses critérios que eu vou explicar. A prova global vai valer de 0 a 5 e os 5 pontos que ficarem faltando, tanto da parcial quanto da global, vão ser completados com as atividades que vocês fizerem. Então, é importante vocês estarem fazendo a atividade, porque se não fizer a atividade, já é 5 pontos a menos, tanto na parcial quanto na global, de uma vez só. Tá certo? Então é importante vocês estarem fazendo as atividades por causa disso. E o que é que eu vou avaliar no trabalho? Vamos lá. A estrutura vai valer de 0 a 1 ponto. O que é a questão da estrutura? Se eu fizer um mapa mental em forma de texto corrido, não é um mapa mental. Então a estrutura está errada. Como é a estrutura? Um título no centro com ramificações. Se você fizer na estrutura de um mapa mental, ok, 1 ponto garantido. Veracidade de informações. É um problema que nós temos na internet, que tem muitas informações que não são condizentes com a realidade, o famoso fake news, tá certo? Então eu vou colocar lá quem criou o futebol, Joaquim da Esquina. Só um exemplo. Não foi Joaquim da Esquina que criou o futebol, então a informação está errada. Mesmo que o mapa mental ele esteja bem feitinho, mas a informação ela está errada. Então tem que ter informações verídicas condizentes com a realidade. Quem criou o futsal? Juan Carlos Seriani, 1930, tá certo? Aí vai fazendo as ramificações, tem que estar corretinho. A qualidade das informações. Então, tem coisas que eu não preciso saber. A bola é redonda. Eu sei que a bola é redonda, mas não é uma informação relevante. Eu tenho que colocar informações que sejam relevantes para o meu conhecimento. Por exemplo, utiliza-se a bola de futsal numa quadra de piso rígido, diferente do futebol. Jogam-se 5 jogadores em quadra, certo? Então, informações relevantes para quem vai olhar o mapa mental. Isso é a qualidade da informação.
Obrigatoriamente vocês terão que usar cores, símbolos e o colagem. Pode ser tudo? Pode ser tudo, mas não é obrigatório que seja tudo, tá certo? Pode ser só as cores, podem ser os símbolos, mas é ideal que contenha principalmente as cores, tá? As cores é uma situação extremamente necessária para chamar a atenção. Os símbolos não é obrigatório, mas fica melhor a associação, e a colagem só se você quiser. Mas as cores precisa, com certeza. Os símbolos vai melhorar bastante, e as colagens, se você quiser algum complemento. Essa colagem pode ser com adesivo, pode ser com EVA e cola normal, isopor, da forma que sua imaginação mandar, tá? E a criatividade, justamente isso, a complexibilidade, a densidade do seu mapa e a forma que você o fez. Isso vai contar com uma questão da criatividade. Então todos esses quesitos eles vão valer de 0, cada quesito vai valer de 0 a 1 ponto, e somando junto vai valer 5 pontos. Então são os critérios que eu vou avaliar no trabalho parcial, certo? Então vamos lá, próxima parte aqui eu vou mostrar como foi que ficou no mapa mental e o que foi que eu utilizei. Vamos lá, materiais que eu utilizei: o caderno de desenho, o caderno da foto, ó, foi esse aqui. Eu já tinha um caderno de desenho e eu utilizei ele para estar fazendo o meu mapa mental. Vocês podem estar utilizando uma folha de papel A4 normal, certo? Vocês não precisam usar um caderno de desenho, mas foi o que eu utilizei porque eu já tinha. Ideal é que não faça uma folha de caderno comum, do caderno da escola, né? Não façam esse tipo de folha, porque os traços eles vão atrapalhar e confundir na leitura do mapa mental. Então é ideal que não se faça, pois as linhas vão atrapalhar o desenho. Utilizei também canetas coloridas, tá? Essas canetas aqui, porque eu usei essas canetas, já tinha, e elas dão uma cor mais viva no papel, tá? A densidade da cor ela é maior do que um lápis de cor, por isso que eu utilizei elas. Mas você pode adicionar cor ao seu mapa mental somente com lápis de cor. Lápis de cor, também usei lápis de cor. Utilizei grafite. Professor, você não fez tudo de caneta? Não. Principalmente os desenhos eu faço o esboço com a grafite. Depois que está tudo certinho eu contorno com a caneta. A borracha. E não é obrigatório você usar todos esses materiais. Se você tiver mais e tiver a criatividade para usar, usa. Se não tiver, um lápis, caneta e lápis de cor dá demais, tá? E uma borracha se você quiser fazer algum esboço, então dá demais. Não é obrigatório usar todos esses materiais. Você pode adaptar de sua forma usando EVA, adesivos, lápis ou caneta comum, lápis de cor, tá? Ou o que você tiver para a sua utilização aí. Isso aí é o que eu utilizei. Então vamos lá, essa coisa feia aí é o meu mapa mental. Não, brincadeira, não é meu mapa mental. Isso aí é o meu esboço. Então, como eu disse, eu tenho dificuldade para localização geográfica. Então eu fiz um esboço do mapa, tá? Então coloquei o nome esporte, circulei e fiz as ramificações conforme o conteúdo. Então, a primeira coisa que eu fiz foram os tipos, puxei para o lado, depois puxei as manifestações, já que as manifestações nós temos 3, dividi nos 3 subtópicos, depois eu puxei para as finalidades lá em cima e jogo versus esporte. Depois puxei para baixo, que são as fases e o fair play. E o que foi que isso se transformou? Esse esboço se transformou nesse mapa mental aqui. O mesmo nome esporte no centro, eu mudei a localização de alguns por questão de espaço no caderno, via que tinha mais espaço eu fui colocando, tá? Puxei as ramificações, depois pintei com as canetas coloridas, coloquei e por último coloquei os desenhos, contornei com a caneta.
esse modelo é o que eu fiz. O ideal é que vocês façam diferente para que a gente possa estar tirando as dúvidas sobre o mapa mental. As atividades da semana é fazer um mapa mental sobre esporte. Até a próxima quarta vocês terão o prazo para fazer essa atividade de mapa mental. Não precisa, o ideal é que nem seja parecido com isso, seja da criatividade de vocês. Olhem o material PDF de esporte e tentem fazer o mapa mental de vocês e postem lá na plataforma. Próxima semana, na webconferência, nós iremos sanar as dúvidas, tá? Eu vou trazer alguns questionamentos e sanar as dúvidas, certo? E o mapa mental. Deixa eu explicar um pouquinho sobre ele. Então, eu puxei aqui aprender um esporte. Para aprender um esporte, no nosso material é dividido em 4 fases. Então, eu coloquei cada fase de uma cor diferente e especifiquei o que é que tem que fazer para aprender um esporte. E coloquei um livro com o nome Aprender para simbolizar esse aprendizado. Manifestações. Quando eu falei manifestações, eu lembrei em manifestação de entidade. Então, eu lembrei de um fantasma. E logo associei ao fantasma do Super Mario. Por isso que eu coloquei aí a manifestação, certo? Fica melhor para mim associar. Nos tipos, eu coloquei várias placas representando tipos diferentes de modalidades coletivas e individuais. Jogo versus esporte, eu coloquei 2 luvas para simbolizar a contenda aí, que não existe, mas é só para simbolizar. Nas finalidades, eu coloquei uma nuvem com um questionamento: praticar para quê? Para ter excelência, lazer, saúde, qualidade de vida e vida escolar, tá certo? Então, para minha melhor associação. E o fair play, eu coloquei uma bandeira branca simbolizando a paz e o respeito no esporte. Então, essa foi minha associação para o meu mapa mental. Por isso que eu fiz ele dessa forma. Eu quero que vocês criem um mapa mental de vocês da forma de vocês, ok? De forma individual, para que possamos fazer a correção e tirar as dúvidas do nosso trabalho parcial. Então, eu só desejo a vocês bons estudos, valeu pessoal e até breve.